Fala galera, tamo junto, olha só aqui no nosso curso completo aqui de vestibulando, que você pode aproveitar essas aulas não só para os principais vestibulares que existe aí no Brasil e São Paulo, mas também para o Enem, curiosidades também para si próprio e obviamente para também você ter aí toda uma preparação para o que você quiser. Vem com a gente, curso vestibulando completo. Nossa aula de História Geral de hoje é sobre Grécia Antiga. Roda a vinheta! Bom pessoal, nessa sequência falamos então na aula passada sobre a Antiguidade Oriental e agora começamos a falar sobre a Antiguidade Ocidental. Dividimos a Antiguidade Ocidental em duas partes, Grécia, Roma. Nesse ponto, pessoal, Grécia e Roma compõem as duas civilizações da Antiguidade Ocidental. Falar de Grécia, pessoal, não é falar de um país que hoje é chamado de Grécia, e sim de um território, que no caso então é a Grécia Antiga. Nós então pensamos a Grécia como uma localização geográfica, ali onde hoje é o leste europeu, fazendo fronteira com a região do Oriente Médio, ali na parte onde hoje está entre a Grécia e a Turquia. Esta aqui é a região do Mar Egeu, a região onde então você tem então a confluência de uma série de ilhas, um território extremamente recortado, montanhoso, dividido entre duas penínsulas, a Península do Peloponeso e a Península da Ática. Esse é então o território da Grécia. Nesse ponto, pessoal, uma das principais ideias para você estudar e entender a Grécia Antiga é não pensar em algo coeso, como uma espécie de reino. O reino da Grécia, não imagine isso. E nem também o Império da Grécia. Você vai centrar os seus estudos na ideia das famosas cidades-estados, as chamadas polis. As polis é o âmago do entendimento da Grécia Antiga. Não existe Império Grego, não existe Reino da Grécia, e sim as cidades e estados gregas. Mas para você chegar nesse ponto, pessoal, nós temos que fazer então um caminho histórico. Esse caminho histórico então são os períodos da Grécia Antiga. Assim você vai dividir a Grécia em 5 períodos. Vamos lá? Para você então ter os 5 de cabeça, você vai lembrar de período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. Se você dividir assim, fica mais fácil para você entender uma espécie de começo, meio e fim da história dos famosos gregos. Vamos então pegar cada síntese de cada período e aí as possibilidades de questões que vai cair no seu vestibular, na prova do Enem, em qualquer concurso que exija o conteúdo de Grécia Antiga. Tudo bem? Vem aqui com a gente, presta atenção então. Primeiro período, período pré-homérico. Mais ou menos aí então 2000 anos antes de Cristo até 1200 anos antes de Cristo. O período pré-homérico serve para a gente entender, pessoal, a chegada dos primeiros povos que formaram a região da Grécia. Você vai levar então dos primeiros povos que migraram da Europa, chamado de povos indo-europeus. Quem são eles? Aqueus, eólios, jônios e os dórios. Esses povos vão formar aquilo que nós vamos chamar de a civilização creto-micênica, que tem a relação entre a região de Micenas, ali no centro do Peloponeso, e a ilha de Creta. Nessa aí já nasce uma síntese da Grécia, ou seja, a talassocracia, a relação comercial entre a região de Micenas e a região de Creta. Nesse ponto, pessoal, uma civilização bastante antiga, e o que nós sabemos sobre essa civilização é o que o período posterior, chamado de homérico, conta sobre o período pré-homérico. A chegada desses povos formaram então uma identidade do que nós vamos chamar de gregos. Esses povos então formaram essa civilização creto-micênica. A destruição dessa civilização se dá com a chegada do último povo, na chamada então primeira diáspora grega. Assim você vai ter então os dórios em 1200 expulsando os cretenses e os micênicos daquela região e espalhando eles pelas ilhas do Mar Egeu. Isso é, então, a primeira diáspora grega. Dessa forma, pessoal, então, o fim do período pré-homérico nasce, então, o período homérico. O período homérico vai aí de mais ou menos 1200 anos antes de Cristo até mais ou menos 800 anos antes de Cristo. O período homérico, então, tem esse nome por causa de um poeta muito famoso, Homero. Aquele cara que escreveu os 2 textos chamados Ilíada e a Odisseia. Desse ponto, então, galera, nós temos a ideia de que aqui começa a surgir a identidade dos gregos. Essa ideia de que o grego tem aí uma formação pequena nas chamadas
comunidades gentílicas, os famosos genos. O genos, pessoal, é o embrião da política grega. Quem manda nos genos? O pater familia, o patriarca, aquele cara então que desenvolve a política ali, no vivido, nas coisas do mundo real. Assim, pessoal, depois do fim da civilização creto-micênica, no período pré-homérico, os gregos se dispersaram pelas ilhotas e pelas regiões da Grécia e lá formaram pequenas comunidades de graus de parentescos, os familiares, formando então aí a chamada comunidade gentílica, os genos. Isso então mostra o embrião do nascimento daquilo que vai ser a política grega. Quem manda? O homem, o patriarca, o chefão. Ali então o pater-família, né, os donos das terras, ele aplica a justiça, aplica as leis. Ainda não há uma relação tão dividida entre o que é religião e o que é política, mas começou-se a dividir. A política é coisa dos homens, a religião é coisa de um mundo que está além do mundo vivido, tá? Lembrando, obviamente, que você sabe que os gregos são politeístas, acreditam em vários deuses. O mundo cosmológico dos gregos está relacionado nessa ideia de um mundo que está além, no céu, a esse mundo que está aqui na Terra. Bom, pessoal, as comunidades gentílicas dão razoavelmente certo a um aumento populacional e então há, de novo, uma diáspora, a chamada segunda diáspora grega. E os gregos se dispersam mais ainda. Eles vão parar no sul da Itália, naquilo que nós vamos chamar de Magna Grécia, e vão parar também lá na região da Turquia, o que vai ser então a chamada Ásia Menor, ou a ideia então aí do que é o território oriental dos gregos. Nesse ponto, pessoal, essas diásporas que vão acontecendo, tanto na primeira quanto na segunda, o grego vai levando o quê? O seu idioma, vai levando a sua religião, a sua maneira de pensar. É nesse ponto que a gente fecha então o período homérico e chega no período arcaico. Arcaico é um clássico, tá, pessoal? Você deve gravar que no período arcaico, por volta do século 8 ao século 6 a.C., você tem então a ideia do desenho do que vai ser as poleis, as famosas cidades-estados. Bom, são várias cidades-estados, mas para a sua prova você deve guardar duas. Esparta, Atenas. Esparta, a exceção. Atenas, a síntese, a regra. Bom, essas duas cidades foram fundidas, foram sendo criadas mais ou menos nesse período, entre o século 8 ao século 6 a.C., o que traça o período arcaico. O que você deve guardar? As diferenças entre essas cidades e, obviamente, as características dela. Esparta é mais simples de entender. É uma cidade formada pelos dórios. Isso, aqueles caras que chegaram quebrando tudo no período pré-homérico. Os dórios fundaram Esparta, uma cidade de guerreiros, lá no centro do Peloponeso, na região da Lacônia. Ali então formou-se um povo que é baseado no seu militarismo, na sua forma rígida, moldado pela tradição, numa lógica de uma educação militar voltada para a guerra. Para quê? Para defender aquela cidade e de qualquer inclusão militar de outros povos. Por isso que eles são fortões, fodões, poderosões. This is Sparta! Chute no peito. 300, o famoso filme hollywoodiano aí. Nesse ponto, pessoal, Esparta é hierarquizada, é extremamente marcada por uma rígida lógica tradicional, né? As leis são tradicionais, eles entendem que é daquela forma, tá? E eles dominam povos e subjugam povos dentro dessa lógica militarizada. A oligarquia militar de Esparta que manda na cidade. Então não há democracia em Esparta. Já Atenas, pessoal, a cidade dos filósofos, a cidade dos pensadores. Atenas, pessoal, não está no Peloponeso, está na península da Ática. Nessa região, então, perto do porto de Pirineu, ali então tem uma relação comercial e várias classes sociais formam a pirâmide social de Atenas. Lá em cima, os eupátridas, os demiurgos, os georgoi, os tetas, os metecos e os escravos. Nesse ponto, pessoal, Atenas é muito mais diversa do que Esparta. E por causa disso, obviamente que a gente entende que a democracia foi mais facilmente construída em Atenas do que em Esparta. Nesse ponto, então, galera, os desentendimentos entre essas classes vai gerar aquilo que nós vamos chamar da construção da democracia grega. No caso, a democracia ateniense. Assim sendo, pessoal, nós vamos ter então aí os famosos legisladores atenienses. Drácon, Solon, Clístenes. Clístenes é o criador da democracia grega. Ele criou algo, uma síntese daquilo que foi uma evolução para chegar nesse ponto democrático. O governo dos demos, ou seja, a democracia. Ou o que é isso? O homem, nascido em Atenas, de pai e mãe ateniense, ele pode falar de política. Ele pode dizer e decidir os assuntos da cidade. Por quê? Porque ele é homem, porque ele nasceu na cidade e porque ele está ali. Isso vem da tradição, pessoal, dos pater família. Então você elimina em Atenas quem? As mulheres, os escravos
e os estrangeiros. Eles não são vistos como cidadãos. Então é uma democracia exclusiva e não inclusiva. Mas já avançou muito em relação a outras civilizações. Imagina que no Egito, pessoal, os caras já achavam que Faraó era Deus. E lá na Grécia, os caras souberam dividir o que é política e o que é religião. Assim, pessoal, você tem a classificação principal de Atenas, a democracia, o surgimento da filosofia. É uma cidade de comerciantes, é uma cidade, então, de integração, diferente de Esparta. Esse é o período arcaico. Do arcaico passamos para o período famosíssimo, o clássico. O clássico vai de quando? Do século 6 ao século 4 a.C. Nesse ponto, pessoal, temos um clássico desses séculos, o século 5, o século de ouro de Atenas. No período clássico que se deve guardar o período do auge e da decadência das polis. Lembra que elas não são, pessoal, um mesmo reino. Cada cidade tem o seu reino. Mas há a ideia de que elas se conectavam. E Atenas conectava todas essas cidades por causa do seu comércio marítimo. Atenas, pessoal, criou algo que é uma ideia central da antiguidade ocidental. O modo de produção escravista. Atenas conectava todo mundo, levando escravos para lá e para cá, comercializando. E assim, nessa lógica, pessoal, Atenas virou uma espécie de cidade mãe da Grécia Antiga. Nesse nome, pessoal, usamos a palavra metrópole. Olha só que bonito, metrópole. Isso significa a cidade-mãe. O período clássico, Atenas é o auge. Atenas é a cidade-mãe. Conecta todo mundo pelo mar Egeu. É aí, pessoal, que temos o primeiro confronto de um povo externo que vai tentar dominar a Grécia. Que povo é esse? Os persas. Os persas tentaram dominar a Grécia e nesse período acontecem as guerras greco-pérsicas. A partir de 490 a.C. a 479, os gregos e os persas se chocaram. E nessa lógica, então, os persas são um povo do Oriente que quer dominar o território da Grécia. E quem tenta defender a Grécia? Os atenienses, formando a Liga de Delos, pegando impostos das cidades e criando uma espécie de esquadra para enfrentar os persas. Os espartanos entram nessa guerra, tá, pessoal? Ajudando os atenienses. É ali que acontece o famoso episódio dos 300 de Esparta, na Batalha do Desfiladeiro de Termópolis. Bom, os espartanos e os atenienses se juntam, formam então, Atenas lidera a Liga de Delos, eles enfrentam os persas e rechaçam os persas para o Oriente. Vitória dos gregos! Juntos, eles são fortes, mas brigando entre si, eles são fraquíssimos, pessoal. Logo depois da chamada guerra greco-pérsica, acontece a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso, então, pessoal, foi uma desgraça para os gregos, né? Ali, então, por volta de 434 a 404 a.C., os gregos se degladiaram, os espartanos versus os atenienses. Depois entra também ali os caras da região ali de Tebas. É uma briga danada. Os espartanos montam uma liga, a Liga do Peloponeso, versus a Liga de Delos dos atenienses. É a famosa Guerra do Peloponeso. O que era a ideia dessa guerra, pessoal? Quem seria a cidade mais fodona? Quem seria a hegemonia das cidades gregas? Nesse ponto, a briga foi ruim para os gregos. Essa guerra bagunçou as cidades-estados. E aí um povo de fora, os macedônicos, com Filipe II, invadiu a Grécia e pôs fim ao período clássico. O período clássico se finda quando, então, Filipe II, o rei da Macedônia, domina a Grécia. E aí a gente fecha esses períodos gregos, pessoal, com o último período, chamado o período helenístico, que vai então aí de mais ou menos 380 a.C. até mais ou menos 180 a.C. Aí então você tem então entre o século IV e o século I a.C. o domínio macedônico na Grécia. Aí sim, você pode falar de Império Macedônico. Filipe II dominou as cidades-estados e acoplou ao Império Macedônico. Mas o nome mais famoso que você deve guardar desse período é quem? Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, então, pessoal, o grande general, jovem general, que dominou a Grécia junto com o pai. E depois, sabe o que ele faz? Qual é o feito histórico dele? Ele domina os persas dentro da Pérsia. Dentro da Pérsia. O cara é foda, galera. Grande general Alexandre o Grande. Nesse ponto, pessoal, Alexandre morre jovem, né? Ele subiu ao poder aos 18 anos e morreu aos 30, de febre tifoide, lá na Babilônia. Olha, lembra da música do Iron Maiden, Alexander is Great. Ó, galera, aqui nós temos também referência a rock and roll, hein? Ó, presta atenção, então. O período helenístico é marcado pela fusão da cultura grega com a cultura de povos que os macedônicos dominaram. Isso é chamado de helenismo.
ou seja, o grego prepondera. A língua grega, a chamada religião grega, o pensamento racional grego. Alexandre o Grande, pessoal, foi tutoriado nada mais nada menos pelo famoso filósofo Aristóteles. Então ele tem uma formação grega de natureza. Nesse período então, pessoal, Alexandre então espalha a cultura grega por todo o território alexandrino e aí obviamente que chega no Egito, chega na Pérsia, chega em várias partes do Oriente Médio. Bah, Alexandre morre e com a morte de Alexandre, sem deixar herdeiros, os generais macedônios começam a brigar entre si e bate cabeça de lá, bate cabeça de cá. Tá surgindo no Ocidente um povo gigantesco chamado de romanos. Os romanos dominam o território dos macedônicos, consequentemente os romanos dominam a Grécia. E aí, pessoal, nós vamos ter a fusão da cultura grega com a cultura romana. E isso é palco para a nossa próxima aula. E a nossa próxima aula nós falamos sobre quem? Sobre os romanos. Ó, não esqueça de dar uma olhadinha, tá? Sobre a cultura grega, que é muito interessante, tá? A ideia da literatura grega, a chamada literatura épica clássica, também a ideia das esculturas gregas, esse lance do antropocentrismo, ou seja, o homem como centro das coisas, e o racionalismo grego, isso faz parte da cultura grega. Galera, Zavo Lima na área, história é vida. Se você gostou dessa aula, clique, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações, nossa playlist, nossa série Vestibulando, resumão de história e todas as aulas estarão aqui. Grécia é a minha preferida. Tamo junto aí, até mais, tchau, tchau.